Falando de Saúde, um oferecimento Espaço Glam, o seu espaço de moda, beleza e saúde. Olá, está começando mais um programa Falando de Saúde. Eu começo meu programa de hoje desejando as boas-vindas para vocês, agradecendo a audiência, o carinho que eu tenho recebido, os incentivos. Muito obrigada a vocês. E esse programa é feito com muito carinho, especialmente para vocês. O nosso programa de hoje, o tema de hoje é psoríase. E eu faço uma pergunta para você. Você conhece alguém que tem essa doença, alguém na família? Lembre-se, será que ela é contagiosa? Aquelas feridas pelo corpo, será que podem ser transmissíveis? Essa e outras respostas vocês vão ter nesta matéria com o Dr. Otávio Ferreira Borges, dermatologista, que vai falar tudo sobre psoríase. Então, para você, Marina e Elisângela, que pediram essa entrevista, nós conseguimos um horário com o Dr. Otávio. Nós vamos falar sobre causas, sobre tratamento, sobre sintomas, se tem alguma correlação com genética ou não. Então, seja muito bem-vindo. O programa Falando de Saúde está no ar. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista e tema psoríase para você. Laboratório Prevenção. Qualidade, segurança e confiança nos resultados. Mais de 200 exames laboratoriais com a garantia, controle e avaliação que você confia. Exame de controle da vitamina D com tecnologia de ponta. Somos os pioneiros com este aparelho em Araguari. Exames de análises clínicas, hormonais e bioquímicos com eficiência e rapidez que você e sua família merecem. Coleta domiciliar para o seu conforto sem tarifa adicional. Confie a sua saúde de sua família com o Laboratório Prevenção. Eficiência e qualidade para a sua tranquilidade. Rua Padre Lafayette 91. Telefone 3242-1164. Vem aí a primeira mega liquidação da Detalhes. Toda loja com 50% de desconto. É isso mesmo. Tudo pela metade do preço. Não perca tempo e venha correndo conferir. Promoção válida a partir do dia 5 de setembro até durarem os estoques. Detalhes, Rua Marciano Santos, 150. Casa da Picanha, ambiente descontraído para encontro de amigos, familiares e confraternizações. Cardápio variado, petiscos saborosos, sucos naturais, chopp geladinho e muita variedade em bebidas. O atendimento é diferenciado, com amizade e calor humano. Venha curtir com a sua família na Casa da Picanha e confira a diferença. Nutrivida, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Agora, com roupas de ginástica para deixar você elegante e com muita saúde. De volta aqui no programa Falando de Saúde, o tema do programa de hoje é psoríase. E nós vamos entrevistar o Dr. Otávio Ferreira Borges, dermatologista aqui da Clínica São Sebastião. Então, para vocês, Marina, Elisângela e tantas outras pessoas que pediram para que nós falássemos com o Dr. Otávio sobre esse tema psoríase, chegou o grande dia. E antes de mais nada, eu quero agradecer ao Dr. Otávio por ter aberto aí um espaço para o programa Falando de Saúde do canal da gente para falar sobre essa doença tão polêmica e tantas dúvidas que a população tem. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nubiana. Bom, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de doenças da pele, no caso hoje a psoríase. Mas sempre que precisarem, podem nos convidar, que vai ser um prazer participar do programa.
Que bom, vocês estão vendo então que ele já está prometendo, porque tem uma lista enorme de dúvidas aqui e de matérias que com certeza nós iremos fazer as próximas. Mas já vamos começar a fazer as perguntas. Doutor Otávio, quais são as causas? E o que o pessoal tem muita dúvida é se isso tem alguma correlação genética, por exemplo, se alguém da família tem essa doença, os próximos que virão, filhos, netos, se correm o risco também de ter essa doença na família. Bom, a psoríase, quem já viu, né, as lesões, só para lembrar aquela doença em que a gente tem placas avermelhadas que descamam, geralmente nos cotovelos, nos joelhos, no couro cabeludo, pode acontecer no corpo inteiro, mas geralmente nesses locais. A psoríase ela é multifatorial, então ela possui várias causas, né? Com certeza, Nubiana, o fator genético é um deles. Então, já foram identificados em estudos mais recentes genes que a gente já nasce com tendência a ter psoríase. Eu até falo com meus pacientes que quem tem psoríase é quem pode, não é quem quer. Porque quem não nasce com fator genético para desenvolver psoríase, mesmo submetido a estresse, mesmo submetido a qualquer fator que desencadeie a psoríase, não vai ter, caso ele não tenha o fator genético. Quando a gente fala em fator genético, já de tabela a gente já responde a pergunta se há história familiar, porque se existem genes que favorecem o aparecimento de psoríase, quem tem histórico na família tem mais chance de ter psoríase. Inclusive, em gêmeos que têm psoríase, gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos, 70% quando um tem psoríase, o outro tem 70% de chance de ter. Então, com certeza o fator genético familiar é o principal fator, né? Também ligado ao fator genético, ocorre na psoríase um descontrole do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Por quê? Já quem tem essa predisposição genética leva o nosso sistema de defesa a começar a produzir substâncias no sangue que são inflamatórias. E essas substâncias, por algum motivo, vão parar na pele. Acredita-se que seja em reação a alguma agressão externa, vão parar na pele e vão provocar inflamação na pele, que essa inflamação vai gerar as lesões de psoríase, né? Então, além do fator genético familiar, existe um fator imunológico, que é esse descontrole do sistema imune. Aí você pergunta, fala, doutor Otávio, mas por que pessoas, mesmo com fator genético, mesmo com todo estresse do dia a dia, não desenvolvem psoríase, né? Então, não basta só isso, ainda precisa de mais alguns fatores, que a gente chama de fatores externos, fatores ambientais. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem o gene de psoríase e nunca vai desenvolver na vida. Outra, que possui o mesmo gene, em determinada época da vida, é submetida a um estresse. Exemplo, separação dos pais, separação num casamento, e a partir daí desenvolve psoríase. A perda de um ente querido, eu já vi vários pacientes que perderam um ente querido que depois desenvolve psoríase, né? Não só fatores emocionais, psicológicos no caso, fatores infecciosos, por exemplo. Tem pacientes que desenvolveram a psoríase após uma infecção de garganta, deram uma amigdalite, uma faringoamigdalite, e a partir daí começaram a desenvolver a psoríase que estava só no gene, que não havia se manifestado, se manifestou após um processo infeccioso. Pacientes com HIV, por exemplo, também manifestam psoríase, às vezes vão manifestar psoríase após serem contaminados com o vírus HIV, né? Além disso, tem outros fatores, como, por exemplo, excesso de uso de álcool, abuso de álcool, tabagismo. Tudo isso favorece com que você ative aqueles genes
que favorecem o aparecimento da psoríase. Então, é uma conjuntura desses fatores. Fatores emocionais, fatores genéticos, fatores externos, e que geram esse descontrole do sistema imunológico, que vai gerar a inflamação da pele, que vai manifestar para a gente com essas placas, essas lesões que descamam, que sangram facilmente, nos locais típicos da psoríase. Quais são os sintomas, assim? Como que uma pessoa ela pode detectar que ela está com psoríase? É claro que a gente sempre orienta que realmente precisa procurar o especialista, no caso o dermatologista, porém, existem alguns sinais que a pessoa pode deixá-la assim, mais preocupada em questão de não achar que aquilo é apenas uma alergiazinha e que qualquer pomadinha vai fazer o efeito? Bom, a psoríase, existem inúmeras formas, né, Nubiana? Então, dependendo da forma que a pessoa vai apresentar, ela pode ter lesões completamente diferentes de outra pessoa com outra forma de psoríase. Então, assim, claro que às vezes o diagnóstico de certeza, que quem vai dar, às vezes, é o médico, geralmente o dermatologista mesmo, né? Mas alguns sinais, sim, podem ajudar. A forma mais típica da psoríase, que a gente chama de psoríase em placas ou psoríase vulgar, é aquela psoríase que apresenta lesões descamativas, secas, que sangram facilmente quando você tenta arrancar as casquinhas, nos cotovelos, joelhos, no couro cabeludo, né? Geralmente cotovelo, joelho, couro cabeludo. É a forma mais típica, né? Existe a psoríase generalizada, que vai pegar do cabelo até o dedão do pé. E aí vai dar essas descamações, tal, só que no corpo inteiro, como se fosse uma alergia muito forte, generalizada, né? Existem também, por incrível que pareça, pessoas que só têm lesões nas unhas, e que é psoríase, e que não tem uma lesão na pele, só na unha. A gente chama de psoríase ungueal, ou psoríase de unhas, né? Existe uma forma de psoríase grave, e é até legal tocar nesse assunto, que a psoríase, antigamente a gente considerava ela uma doença só de pele. Mas hoje sabe-se que a psoríase é muito mais do que isso. A psoríase ela ataca as articulações, como um reumatismo. Então, não em todos os pacientes, mas uma grande parte dos pacientes, eles vão ter dor articular, dor nas articulações, como um reumatismo. Eles vão ter deformidade, vão ter defeitos nas articulações, como um reumatismo. Então, existe a possibilidade, inclusive, de ter só a lesão articular e do paciente estar tratando com um reumatologista e, na verdade, ele está com psoríase na articulação. Então, a psoríase existe essa forma, chama psoríase articular. E, às vezes, ela está concomitante, né, vem junto com a psoríase de pele mesmo, a psoríase cutânea, né? Outra forma de psoríase também que a gente vê muito na prática é uma forma que a gente chama de palmoplantar, que acomete plantas e palmas, né? A planta do pé e a palma da mão. Então a palma da mão e a planta do pé ficam muito grossas, espessas, avermelhadas e dão rachaduras doloridas. Às vezes realmente confunde com alergia de sabão, né? Ou alergia de uma dona de casa que mexe com produtos químicos em casa. Então, existe a forma de psoríase palmoplantar. E a psoríase de couro cabeludo, que dá as descamações, que assemelha caspa. Então, assim, sintomas de psoríase são sintomas extremamente variados. Então, a gente vai ter a pessoa que apresenta uma lesão descamativa, que ao arrancar as casquinhas, você nota que tem um pequeno sangramentozinho. E essa lesão, essa descamação, ela é sempre localizada naquele ponto, sempre no mesmo local, seja no cotovelo, no joelho, no couro cabeludo, é um sinal, uma suspeita para realmente procurar um médico que saiba diagnosticar a psoríase, né? No nosso caso, a especialidade é a dermatologia. E para fazer esse diagnóstico correto e iniciar o tratamento o mais rápido possível, né? Com certeza, quando a psoríase está mais leve, ela é muito mais fácil de ser controlada, né? E, inclusive, questão para ser avaliada, essa questão das dores articulares, né?
Um outro fato muito importante, Nubiana, que a maioria das pessoas desconhece, a psoríase hoje em dia ela é considerada uma doença sistêmica, não só por atingir as articulações também, além da pele, mas porque já foi comprovado que o paciente que tem psoríase, ele tem maior risco risco para o coração, risco cardiovascular. Então, o paciente com psoríase, ele morre mais de infarto. Por quê? Porque esse sistema imunológico acelerado provoca um processo inflamatório que ataca, inclusive, as coronárias do coração. Então, é um fator importante que a maioria das pessoas desconhece. Então, a psoríase tem que ser avaliada de uma forma geral, não só na pele, né? Então, isso é um fator importante, lembrar que a psoríase é pele, articulação e que ela aumenta o risco, ao risco coronário, o risco cardiovascular, né, que é o risco do coração. Doutor Otávio, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e antes eu tenho uma pergunta, mas o senhor não vai me responder agora, mas eu já vou adiantar para o senhor. É uma pergunta que todo mundo faz, se a psoríase é contagiosa ou não. Então, para você que quer saber mais informações sobre essa doença, a psoríase, não saia daí, porque vamos para um breve intervalo comercial e voltamos mais com dicas de saúde para você. Que delícia de sorvete refrescante, saboroso e muito nutritivo. Mais de 110 variedades de sorvetes para você se deliciar. E o sorvete assado? Que delícia! A qualquer momento, a pedida certa é na Clairô Sorvetes. Comece bem o dia. Comece com Badião Smart. Tudo para você viver com mais sabor e sempre com uma novidade a mais a toda hora. Seja qual for o seu jeito de ser, o Badião pensa em cada detalhe para fazer você e a sua família mais feliz. Seja qual for o seu jeito de ser, todo dia é dia de Badião Smart. É mais barato e é de casa. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem traz para Araguari o tomografador Brilliance Multislice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima, há 3 anos a pioneira em ressonância magnética em Araguari. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes. De volta aqui no programa Falando de Saúde. No bloco anterior, nós falamos de causas, sintomas, os tipos de psoríase que tem. E também fizemos uma pergunta, mas que só agora o doutor Otávio vai responder, se a psoríase é contagiosa ou não. Não. A psoríase, como a gente falou das causas dela, causas genéticas, familiares, né? Causas emocionais, fatores ligados ao sistema imunológico, na psoríase não há um agente infeccioso. Então, não há um vírus que seja transmissível, uma bactéria, um fungo, nada. Então, a psoríase ela não é contagiosa. Você não vai pegar a psoríase num aperto de mão, num abraço, num beijo. Isso não é possível. A psoríase é uma coisa da pessoa mesmo, né? A pessoa já nasce com aquela tendência e ela desenvolve de determinada época da vida, né? Seja criança, adolescente, ou na própria idade adulta, mas com certeza não é contagiosa. Inclusive, a gente percebe muito, doutor Otávio, o senhor, mais do que qualquer outra pessoa, o senhor atende pacientes aqui a todo momento com psoríase, e o senhor até relatou para nós alguns casos de pessoas que
às vezes dá até separação e sofrem até de bullying e preconceito. Então, que bom que isso ficou muito claro, e isso lembra muito até o próprio vitiligo, que não é o nosso assunto de hoje, mas que tem uma correlação em relação a essa parte de preconceitos, né? Então, eu gostaria que o senhor só reforçasse essa questão, até porque se uma pessoa está com um tipo de doença como a psoríase, mais do que qualquer outra pessoa, ela está precisando de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de amor. E se você, que é companheiro, que é esposo, pai, faz parte da família, que isso fique bem claro. E eu só gostaria que o senhor só reforçasse mais um pouco, porque a gente percebe que mesmo com tantas informações, mesmo ainda com essa entrevista, a gente percebe que as pessoas ainda têm muito preconceito. Realmente a psoríase tem que ser desmistificada, né? Não é contagiosa e o paciente de psoríase ele precisa ser mais bem recebido mesmo pela sociedade. A gente vê no consultório, no dia a dia, pessoas que perdem às vezes o emprego por causa de psoríase, por desinformação, né? Um patrão que manda embora porque o paciente está com uma lesão descamativa. Na verdade, uma doença que tem um tratamento totalmente, hoje em dia, um tratamento eficaz, e a evolução nos últimos anos, nos últimos 5 anos no tratamento da psoríase foi fantástica. Essas pessoas têm como viver normalmente. Então, preconceito contra a psoríase não justifica, não só no trabalho, não só dentro de casa, não só num relacionamento. Na verdade, essas pessoas precisam mesmo de orientação, de tratamento adequado, de serem bem recebidas, uma vez até que, piorando o lado emocional, seja no desemprego, seja num problema de relacionamento, por uma mal abordagem da psoríase, isso vai piorar o paciente. Então, é uma coisa, não tem fundamento o paciente com psoríase ser mal aceito na sociedade. Então, ele não vai passar isso para ninguém, ele precisa ser bem recebido, ele precisa de tratamento somente e vai ter uma vida normal, né? E não merece ter a sua qualidade de vida piorada por essa patologia. E mais uma pergunta relacionada com essa questão de tratamento. O senhor comentou sobre um tratamento avançado que já tem... O nosso tempo já está acabando, infelizmente, mas são tantas dúvidas. Só para a gente, assim, brevemente, sobre essa questão o espaço de tempo que tem desses tratamentos com laser. E se eles já têm acesso pelo SUS ou se ainda esses tratamentos com laser são só particulares. Sim, o laser para psoríase, ele é pouquíssimo disponível no Brasil, inclusive se o paciente quisesse pagar particular. Pra você ter uma noção, em Uberlândia a gente não tem, em Araguari a gente não tem. Então tem pouquíssimos centros no Brasil que disponibilizam esses tratamentos. Não conheço nenhum local que faça pelo SUS o tratamento com laser. Sei de um centro legal em Curitiba com bons resultados. Porém, é importante frisar o seguinte: a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com laser, porque fala laser, a gente pensa que geralmente laser é a solução para tudo, né? Os melhores tratamentos hoje em dia para psoríase não são com laser. E os tratamentos os melhores tratamentos para psoríase hoje em dia, a gente consegue fazer aqui em Araguari, a gente consegue fazer em Uberlândia, porque a gente aciona, quando o paciente realmente não tem como comprar, a gente aciona o Ministério Público e a gente consegue. Eu tenho pacientes em Araguari que está fazendo o melhor tratamento para psoríase, tem pacientes em Uberlândia, vários pacientes. Então, não é porque não tem o laser na região que vocês não vão ser bem tratados. A gente consegue tratar, um bom especialista que entende de psoríase, que sabe tratar, ele vai tratar vocês, estejam onde vocês estiverem e com bons recursos mesmo, não tendo disponível laser, fototerapia, né? Esses são só mais uma opção para o paciente, mas não é que não tendo laser ele não vai ser bem tratado. Quanto ao intervalo dos tratamentos, para vocês terem noção de como evoluiu, tem pacientes com psoríase grave que a gente faz uma aplicação de um medicamento imunobiológico a cada 3 meses. O paciente não faz mais nada. A cada 3 meses ele toma uma injeção.
e ele fica zerado da psoríase e só tem que vir no médico de 3 em 3 meses. Isso foi um avanço assim grande. E outros que também você tem que vir de 15 em 15 dias, tal, mas que mesmo assim o paciente está super feliz, com um grau de satisfação altíssimo no tratamento. Que bom. Doutor Otávio, nosso tempo já está esgotado. Teria mais duas perguntas que vão ficar aí pendentes, mas que não vão faltar oportunidades. Eu quero mais uma vez agradecer o senhor. E a gente levou um susto quando a gente chegou aqui, porque eu ainda não o conhecia pessoalmente. Então, quando eu falava doutor Otávio, a gente imaginava uma pessoa mais de idade, até pelo respeito que todas aquelas pessoas que pediram para falar com o senhor falavam com tanto respeito. Então, quando a gente chegou aqui e viu que o senhor é uma pessoa tão jovem, eu confesso que levei até fiquei um pouco surpresa, e de duas formas. Fiquei surpresa, até por ser uma pessoa mais jovem, mas, ao mesmo tempo, por ter tanto conhecimento. Então, nós aqui de Araguari agradecemos. Que bom que o senhor veio para cá ajudar essas pessoas, não só nessa questão de psoríase, mas várias outras doenças também, e tratamentos estéticos também, que hoje é tão falado. Vamos também falar de mais coisas boas. Então, mais uma vez, muito obrigada, que o senhor continue tratando essas pessoas, cuidando desses pacientes, não só de psoríase, mas como é o nosso tema de hoje, de uma forma especial, a gente está dando atenção a ela. Que o senhor continue e seja sempre muito bem-vindo ao programa Falando de Saúde. Vou deixar o senhor à vontade para deixar o recado para os nossos amigos do Falando de Saúde. Obrigado pelo elogio aí quanto à idade. Eu acho que eu não estou tão novinho assim não, mas tá bom. Hoje eu vou terá 10 anos agora, o ano que vem, de formado. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês no programa. Sempre que precisarem aí de alguma coisa, de algum assunto ligado à dermatologia, só falar para a Nubiana vir aqui, a gente fala disso. E obrigadão pelo convite aí, estou aqui à disposição de vocês. E é isso aí, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, só chamar. Que ótimo, e chamaremos sim, doutor Otávio. O programa Falando de Saúde de hoje, nós vamos encerrando por aqui, com aquela mensagem sempre que eu desejo para vocês, de uma vida longa, de muita saúde e paz no seu coração. E também quero dizer algo importante: vamos viver a vida sem preconceitos, seja ele qual for, vamos viver livre, sem preconceitos, e lembrar a você que você tem um encontro marcado comigo toda semana. Continue acessando ao nosso site www.canaldagente.com.br, continue participando do nosso programa, que é feito com todo carinho para você, e sempre também através do nosso Facebook. Um grande abraço para você e até o nosso próximo programa.